vamos para a segunda parte do vídeo, né? Aí eu fui e marquei com o clínico geral. Quando chegou lá, eu disse para ele perguntou para mim o que eu tava sentindo. Aí eu falei para ele que eu tava sentindo como se eu tivesse com uma infecção urinária. Eu tava com um problema de urina solta, que eles falam assim, urina solta, quando a pessoa molha a calcinha de xixi sem querer, né? Falei para ele que eu tava com a minha coluna muito inflamada nessa área. Eu andava sentindo umas pontadas na minha nuca, sentindo pontadas fortes. Tinha vez de eu estar dormindo e eu acordar assustada com pontada na minha nuca mesmo. Não era aqui nem aqui não, era aqui, ó. Tipo assim, como se alguém me desse uma agulhada nessa área. E aí eu falei para ele que eu tava sentindo isso e que eu andava ficando com as mãos inchadas, que eu andava ficando com os pés inchados. E aí ele disse: "Olha, eu vou encaminhar você para uma ginecologista". Ele perguntou para mim: "Você fez preventivo há algum tempo?" Aí eu disse para ele que estava com alguns dias, só que eu tinha feito preventivo e o preventivo não tinha dado nada. Aí ele disse: "Vou encaminhar você para ginecologista e vou pedir que você faça alguns exames também". Eu, tá bom. Aí então eu passei a ser acompanhada por duas pessoas. Uma foi a doutora ginecologista e ele que é o clínico geral, né? E aí ele pediu uma bateria de exames. Eu fiz todos os exames que ele pediu, todos. Eu tô com todos os papéis aqui, gente, com tudo que foi pedido, tudo quanto foi exame que pediu, controle da pressão, ele pediu que eu anotasse, ó, no papel, de manhã e à noite. Quando eu acordo, eu deveria medir a pressão, colocar a data e quanto estava dando a pressão. À noite eu colocava a data e quanto estava dando a pressão, entendeu? E eu fiz isso mais de 2 meses. Eu fiz isso. Só que foi assim, eu fiz durante 30 dias. Com 30 dias eu retornava no médico e o médico ia olhar. E enquanto isso, os exames que eu ia fazendo, eu ia também preparando para levar para ele. Quando chegou lá, ele perguntou se eu tomava algum remédio para pressão. Eu disse que eu tomava o losartana. Só que mesmo eu tomando o losartana, a minha pressão estava ficando alta. Quando eu medi a pressão estava altíssima. E eu sentia um vaporzão, um calorzão no meu rosto, inchado, meu olho inchado. Aí ele mandou fazer os exames e tudo e me passou os remédios. Era para me estar com os remédios aqui para mostrar para vocês, só que eu esqueci. Tá tudo lá embaixo, né? E eu disse para ele que eu tava tonta, que tinha dia que eu não conseguia levantar da cama porque eu tava muito, muito tonta. E ele perguntou se eu já tinha tido algum problema com labirintite, né? Eu disse para ele que um tempo eu senti uma tontura, mas não deu labirintite. O médico passou um remédio para mim e eu fiquei boa, porque não era labirintite. Aí ele começou a fazer tudo que tinha para fazer. E aí, quando eu fiz o exame para ver o negócio da pressão, eu dei colesterol alto, eu dei a glicemia alta, eu dei glicose. É algo que dá o açúcar no sangue alto. Eu dei, gente, eu tive tanta coisa e o meu açúcar no sangue estava altíssimo e eu não gosto de doce. Eu não gosto de doce e não é que assim que eu não gosto de doce. Eu como uma coisa doce uma vez ou outra mesmo, porque eu não sou pro lado de doce. Eu gosto de coisa salgada, eu gosto de pastel, coxinha, pizza, eu gosto de carne assada. Eu não gosto de doce, entendeu? Aí ele passou os remédios para mim, passou tudo. E eu fui depois para a ginecologista passou outro preventivo, passou exame de urina de um tipo lá, porque tem vários tipos de exame de urina, né? Passou exame de urina, passou exame de sangue, passou transvaginal, passou uma ultrassom, passou. Aí eu vou contar outra coisa para vocês. Quando eu fui para a ginecologista, que ela foi me examinar, ela fez como é que eles fazem, que eles chamam, meu Deus do céu, um exame de toque de mama, né? E eu andava sentindo dores nessa área do meu braço, aqui embaixo, eu andava sentindo dores, só que a gente acha que é o sutiã.
A gente acha que é porque varreu a casa demais, que é porque torceu muita roupa. Você acha que é isso? Era o que eu achava. E quando a doutora fez o exame, ela encontrou um caroço na minha mama direita. E ela disse, me dê sua mão. Aí pegou minha mão e colocou, porque no caso, no vídeo, parece que eu tô ao contrário, né? Mas a minha mama direita é essa daqui. Quando ela pegou a minha mão e colocou, eu toquei em algo que era desse tamanho assim, ó. E doído. Aí, você já pode imaginar mais ou menos o que eu senti, né? E quando ela tocou aquilo ali, que ela fez o toque, né? Coisa, ela disse, irmão, eu vou pedir uma mamografia, um exame, um raio-x, né? Fez tudinho lá e me passou tudo e eu fui. Quando eu saí de lá, eu disse para Deus, Deus, eu tenho duas opções. Uma é eu não lutar contra isso e dizer, eu vou para a glória mesmo, vou descansar, tô cansada dessa vida. E a outra é eu lutar e não aceitar essa enfermidade na minha vida, não aceitar mesmo e conversar com o Senhor e dizer para o Senhor o que que eu quero ainda para minha vida, o que que eu quero ainda fazer, o que que eu quero fazer aqui na terra, o que que eu ainda posso fazer para o Senhor. E eu fiz isso, eu disse, pois eu vou lutar, eu não vou ficar cabisbaixo, eu não vou ficar, eu tô doente, eu tô derrotado, eu tô isso, eu não vou aceitar isso na minha vida e já vou começar repreendendo. E aí eu fiquei esperando a autorização, eles têm que autorizar o exame da mamografia. E enquanto isso, porque a doutora ela fez aquele exame, eu fiquei com as minhas mamas, eu não fiquei só com o lado direito, eu fiquei com a esquerda. Tão dolorida que para mim me deitar, se eu deitasse de um lado doía, eu deitasse do outro doía, eu deitasse de frente, eu sentia tudo dolorido. E o médico me passou o remédio para pressão, o remédio para pressão me deu um efeito que eu nunca tinha sentido assim. A tontura aumentou, eu sentia dores nas minhas pernas, meu nervo parecia que estava tudo fraco, tudo fraco. Eu levantava, parecia que eu estava com as pernas bamba, depois que eu comecei a tomar o remédio para pressão. E eu passava a noite tossindo, eu criava uma baba no céu da minha boca e a minha garganta ficava seca, seca. Eu tossia a noite inteira. Se eu já não conseguia dormir, agora eu estava pior. Aí eu voltei no médico, falei para ele o que estava me dando depois que eu tomei o remédio. E sabe o que ele disse? Que era para mim ficar tomando mais um mês para ver como que ia prosseguir aquilo ali. Só que ele não entendia que eu não estava conseguindo dormir, eu tossia. Imagina um tempo desse de pandemia que você não pode estar vendo nem a pessoa espirrando, imagina estar tossindo. E eu me apresento na minha igreja com as crianças. Eu não ia aguentar por causa da tontura, da fraqueza, eu estava sentindo coisa demais. Tinha dia que eu ia para o ensaio, só Deus sabe como eu ia para o ensaio das crianças. Eu ia ensaiar com as crianças da minha igreja. Eu tava parecendo assim uma vara verde, assim, tremendo, trêmula. Era horrível, horrível. E eu disse, meu Deus, eu falei pro doutor que eu tô pior com esse remédio da pressão. Ele mandou foi eu continuar 30 dias. E eu comecei a sentir uma palpitação no meu coração. Tudo depois que eu tomei o remédio da pressão, assim, o que eu sentia acrescentou algo mais, né? Piorou ainda mais. Eu comecei a sentir uma palpitação no meu coração. Tinha dia que eu sentia assim vontade de correr dentro de casa. Uma ansiedade fora do limite. Parecia assim que eu queria ficar desesperada dentro de casa. E eu, Jesus, me cobre com teu sangue. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu repreendi espírito de enfermidade dentro da minha casa. E foi batalha, muita batalha, muita batalha. Eu, assim, da maneira que eu tava, eu não deixei de atender nenhuma seguidora, nenhum seguidor. Eu não deixei de cuidar das pessoas que eu amo. Eu não deixei de dar atenção para as pessoas que eu amo. Eu não deixei de aconselhar. Mas eu tava verdadeiramente me sentindo no olho do furacão. Eu tava me sentindo numa tempestade que parecia que aquela tempestade não ia acabar nunca. E eu disse para Deus, Deus me orienta, me diz o que eu devo fazer, me guia, me explica o que eu tenho que fazer sobre esses remédios, me cura, né?
E aí foi quando eu decidi não tomar mais um remédio que o médico passou, voltei a tomar o losartana, só que eu comecei a tomar dois. O médico passou isso para mim, o médico não passou isso para mim. Eu decidi tomar assim, tomar um de manhã e um à noite, até isso melhorar. E depois eu voltar a tomar só um como eu estava tomando, né? Tirei tudo quanto foi coisa que tivesse assim, arroz é doce, tirei o arroz. Eu emagreci muito, muito mesmo. Eu tava pesando 82 quilos. Eu diminuí assim 6 quilos, 7 quilos, rápido, rápido. E antes de tudo isso acontecer, eu tinha tido um sonho. E no sonho, meu esposo me abraçava e ele dizia assim para mim: amor, você tá magrinha, você emagreceu muito. E eu, antes de eu ter esse sonho, eu tava normal, eu não tava com problema nenhum, não tava com problema de saúde, eu não tava com nada. Quando eu falei para as minhas seguidoras no WhatsApp, eu disse assim, ó, se for para emagrecer com saúde, amém, glória a Deus. Se for para emagrecer por causa de enfermidade, tá repreendido em nome de Jesus, não quero nem saber de enfermidade. E esse sonho eu tive antes de passar por todos esses problemas. E aí eu me lembrava do sonho, eu dizia para Deus, Deus, por isso foi aquele sonho que eu tive, eu magrinha. Era esse problema, né, com essas enfermidades. E eu comecei a, a ir fazendo conforme Deus foi me orientando. Aí o remédio que o doutor me passou para tontura, eu não tomei mais. O remédio que o doutor passou para pressão alta, eu não tomei mais. A doutora não me passou remédio para infecção urinária porque eu não dei infecção urinária. Só que eu tava com um problema lá. Não me passou remédio, não me passou pomada, não me passou o tal do banho de assento, que é para fazer. Não me passou nada porque eu não apresentei nos exames nada e eu sabia o que eu tava sentindo. Aí eu fui na farmácia e eu comprei um remédio chamado Floco Rosa, Floral Rosa, é uma coisa assim. É um pozinho que você coloca dentro da água e faz um banho de assento, que era justamente por causa dessa irritação. Eu comprei creme vaginal, pomada vaginal para começar a usar. E eu todo dia eu ungia o pé da minha barriga e eu orava na minha barriga. E eu agora tô lembrando também que antes disso tudo começar, eu tive um sonho com a esposa do pastor, que eu chegava na igreja e eu dizia para ela, irmã Maurina, o nome dela é Maurina, né? Eu dizia, irmã Maurina, coloque a mão na minha barriga, no pé da minha barriga, e ore no pé da minha barriga, porque eu tô sentindo algo grande e doído no pé da minha barriga. E eu, esse tempo, também não tinha nada. E eu tive esse sonho que ela orava no pé da minha barriga e repreendia, né, todo o mal. E aí eu fui tirando os remédios e o que foi que eu fiz? Para infecção urinária, eu fui na farmácia natural e eu comprei uma garrafa, o remédio líquido chamado unha de gato com o chia amarelo. Eu mesma fui, Deus me orientou para que eu comprasse esse remédio. Deus que me orientou. Não foi o homem, não foi o médico, não foi. Eu estava em casa quando veio o nome do remédio na minha mente. Eu digo, eu vou agora. E eu tinha dinheiro. Então eu fui comprar porque eu não queria que meu marido perguntasse para mim o que você vai comprar. Eu não queria pedir o dinheiro para ele para dizer assim, meu, tô indo. Ele viu tanto de remédio. Gente, lá embaixo, porque eu tô na área de cima, né? Eu tenho as sacolas de remédio. Toda vez que eu ia no clínico geral, ele me passava um monte de remédio. E aqueles remédios estava me fazendo mal. Já a ginecologista particular não me passou foi remédio nenhum, né? E aí, e o vídeo já tá com 14 minutos, vai ter a terceira parte, é o jeito, né? E aí eu peguei, fui comprei esse remédio para infecção urinária, que ele é unha de gato com chia amarelo. E eu comprei um remédio que o nome do remédio é assim, ó, antidiabéticos. Ele é um remédio que ele controla o nível de açúcar no sangue. E eu parei de tomar os remédios que foi passado para mim pelo médico e eu comecei a tomar esse. Quando eu voltei na doutora, porque eu já estava no terceiro exame
porque no particular não deu nada. Já no público, quando eu fiz, deu uma bactéria que estava me causando a infecção urinária. E a doutora me passava amoxicilina, me passava um monte de antibiótico e eu tomava a cartela inteira. Quando eu voltava para fazer o exame da infecção urinária, tava lá a infecção urinária ainda. Aí ela dizia, eu não tô entendendo por que que isso ainda tá dando. Você já era para estar boa. E eu dizia, eu também não sei. Já era o terceiro exame, isso no público, porque no particular não tinha dado nada e a doutora não tinha passado nada. Já no público, a doutora tinha passado os exames, eu tinha feito, e ela passou um monte de remédio, os remédios estavam só piorando a minha situação. Eu me sentia anêmica, boca seca, lábio seco, tudo, né? E eu emagrecendo. Aí eu parei com tudo, parei com os remédios que o doutor passou, parei com os remédios que a doutora passou e eu comecei a comprar os remédios que Deus colocava para mim comprar. E quando eu voltei lá para fazer o exame, né, e orando, jejuando, eu não posso esquecer de jeito nenhum, eu orava no remédio e eu orava quando eu tomava e eu dizia para Jesus, Jesus, me cura, quando eu for fazer o exame que não dê mais nada. E nada da mamografia ser autorizado, eu ainda estava esperando o cor da mamografia. E eu passava a mão aqui e eu sentia o caroço desse tamanho aqui, né? E eu dizia para Jesus, Jesus, faz esse caroço desaparecer, faz ele sumir daqui, né? E aí minha filha preocupada, meu filho preocupado. E quando eu pegava o meu celular, que eu fazia assim, que eu abria o meu celular, sempre tinha alguma mensagem sobre câncer de mama. Do nada surgiu isso no meu celular. Era no Facebook, era no Instagram, era em tudo. Aí tem um mês que ele é falando, né, que é o Outubro Rosa. Quando chegou o mês de outubro, aí para tudo quanto era lugar era falando sobre o câncer de mama. Era uma coisa assim que eu queria esquecer, que eu queria, sabe, dar uma paz para minha mente. Tudo quanto era lugar falava câncer de mama, câncer de mama. Meu Jesus, 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 era assim. Eu sei que era um alerta para as pessoas. Só que eu tava naquele período que eu queria era tirar isso da minha mente. Eu queria focar na cura, não tá focando no problema, entendeu? E quando eu voltei na doutora, na ginecologista que eu fiz o último exame, eu já tava terminando de tomar a garrafa, né, do remédio unha de gato com o chia amarelo. Deu que eu tava boa e eu não sentia mais o mau cheiro nas minhas partes íntimas, eu não sentia mais a dor no pé da minha barriga, eu não sentia mais aquela ardência que eu não sentia mais nada. E quando veio o resultado, deu que eu tava limpa. Nete, o remédio pode ter curado, se não fosse por Deus, eu não seria curada. Eu acredito que Deus agiu através do remédio. Essa é a minha fé, entendeu? Então, uma parte foi essa. Sobre a minha coluna, eu comecei a colocar a mão, orar e comecei a tomar remédio só para dor, não anti-inflamatório. E eu comecei a fazer um exercício, porque eu tenho isso aqui, ó, agora diminuiu, pois eu tinha isso aqui essa altura assim, ó. Meu pescoço parecia que estava lá no fundo. E eu comecei a fazer um exercício toda noite para que isso viesse diminuir. Eu comecei a orar e a repreender toda a inflamação na coluna, né? E eu orando também por causa do seio ainda. E quando foi feito o exame para saber como estava o nível de açúcar, deu como se eu nunca tivesse tido problema nenhum de açúcar no meu sangue. E a garrafa que eu comprei foi essa que eu falei, né? Que é para diabéticos. Eu comprei, tomei. E você me pergunta, né, tia, a tontura foi embora. A pressão normalizou, eu tomando só losartana. A tosse que eu sentia acabou. A baba que criava no céu da minha boca acabou. Esse mau cheiro na parte íntima que me incomodava. Eu tinha vergonha até de sair de casa. Coisa que eu nunca tinha tido isso na minha vida. Acabou, parou, né? Graças a Deus, acabou.
E aí, por último, veio a mamografia. E a doutora, ela pediu a mamografia só do seio direito, sendo que eu também comecei a estar sentindo dor no seio esquerdo. E eu orei a Deus pedindo que quando eu fosse fazer a mamografia, que a moça batesse a mamografia dos dois seios. E eu expliquei para ela bem onde era a área que eu sentia a dor e tudo, né? E quando eu fui, com 3 dias antes de eu fazer o exame da mamografia, eu eu tive uma batalha muito grande. Eu tava deitada e eu tava deitada assim, ó. Eu deita e eu botei a mão assim, ó. E quando um ser espiritual entrou dentro do meu quarto, chegou assim de uma vez e quis me sufocar, 3 dias antes, e quis me sufocar. Eu não consegui clamar o sangue de Jesus. Eu lembro que eu disse Senhor, quando eu consegui dizer Senhor, porque aquilo realmente estava me sufocando, era como se fosse me matar. Quando eu acordei, eu disse para Jesus: Jesus, eu sei que o inferno existe, eu sei que o capeta existe, eu sei que todos os demônios existem, mas eu sei que existe o Deus que pode todas as coisas. E eu lembro que naquela noite, aquela madrugada, eu orei com uma fé tão grande. Por depois daqueles 3 dias, eu fiz a mamografia. A moça me atendeu, gente. Parecia assim que eu era uma princesa na mão dela. Uma criança assim especial, pois ela bateu de um lado, bateu do outro a mamografia, né? Fez de um lado, fez do outro, fez no seio esquerdo, fez tudo. E eu disse para ela, ela disse, pode se vestir. Aí eu me vesti, aí eu disse para ela, você poderia me dizer alguma coisa? Aí ela disse assim, gente, eu não vou conseguir ficar sem chorar, né? Aí eu disse, eu queria que minha filha me dissesse o que que mostra no exame, né? Aí ela foi, me chamou até no computador, assim, aumentou a tela e ela foi, deixa eu ver onde que eu botei. Aí ela foi, tá aqui, ó. Aí ela foi, essa aqui é a mamografia, ó. Essa aqui é as duas folhas, tá vendo, ó? De um lado e outro, eu não sei se a gente mostra é assim. Ah, é assim, ó. Eu acho que é assim. É assim, meu Deus? Não, é assim. Aqui tá o bico, ó. Viu? Aí aqui é um lado e aqui é o outro. E ela foi, mostrou tudo pra mim, tudo direitinho. E ela disse que tava tudo perfeito, sem nenhum caroço, sem nenhum inflamado, que tava tudo normal. E eu agradeço tanto a Deus, tanto. Eu lembro que teve um dia que eu falei com a minha mãe disse assim, olha, Nete, eu vou te ensinar como tu deve orar por causa desse caroço. Eu disse, tá bom, mãe. E ela disse assim, quando tu for orar, tu vai dizer para Deus, Deus, eu sei que o céu é bom, mas eu agora, se eu partir agora, eu não vou pro céu, eu vou dormir, eu vou ficar no repouso. Então, me permita, me dá uma chance para que eu possa fazer a obra para ti, para que eu possa cuidar dos meus filhos, para que eu possa olhar meus filhos casando, para que eu possa cuidar da minha casa, para que eu possa fazer a tua obra. Aí ela disse assim: diz para Deus que tu lá, tu não vai servir. E aqui tu vai estar servindo como tu sempre serviu, tu vai fazer mais ainda. Aí ela disse: pede para Deus a tua vida. Senhor, me dá a vida, me dá a minha vida, não leva. E eu comecei a orar assim como a minha mãe me ensinou, né? Me ensinou, como eu disse, cada dia a gente vai aprendendo, aprendendo. E eu comecei a orar dessa forma. E eu vou dizer para vocês, eu não passei a olhar a vida de outra forma, não. Eu passei a ver Deus de outra forma. Eu passei a ver Deus, não só como Deus, assim, o Deus que cura, o Deus que liberta. Não, eu passei a ver um Deus como Pai mesmo. Meu Pai grandioso, meu Pai maravilhoso, entendeu? E aí eu fiquei tão feliz, gente, e foi tanto exame.
tanto exame, e no meio dessa pandemia que a gente tem que evitar estar indo para o hospital, eu tava lá. E eu sentia tanta coisa. Eu sentia no meu seio, do lado que tá, eu sentia queimar dentro, eu sentia dar visgada. Era tão dolorido. Eu fui uma pessoa que eu sempre fui acostumada com sutiã, eu não usava mais sutiã. Eu não aguentava dormir mais com o meu braço aqui encostado, eu colocava uma almofada bem macia aqui, para um braço não encostar aqui, entendeu? Eu sentia queimação, eu sentia ardência, eu sentia muita coisa no meu seio e Deus eliminou tudo. E eu só tenho que agradecer a Deus. Então, o título desse vídeo vai ser Deus me deu mais uma chance, entendeu? E eu fiquei boa de tudo, do sangue, do açúcar no sangue, da infecção urinária, da inflamação. Eu fiquei boa do mau cheiro na parte íntima, eu fiquei boa da pressão alta, eu parei de sentir as agulhadas que eu sentia aqui na nuca, eu sentia, gente, eu senti uma coisa que me tirava a paz, parou, acabou. Eu parei de ficar inchada, eu inchava toda, eu inchava assim, né? Acabou, Deus me tirou do meio do furacão. Deus me tirou daquilo tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu quero agradecer por vocês ser meus seguidores, por vocês me acompanhar, por vocês estar sempre assim procurando saber sobre mim, onde eu tô, o que eu tô fazendo, conversar comigo. Eu quero mandar um beijo para vocês. E eu sei que eu não posso abraçar vocês, mas Jesus pode. Eu quero que o Senhor Jesus dê um abraço em vocês, na família de vocês. E vamos orar para que o ano de 2021 seja um ano de cura. A cura da alma, a cura do coração, a cura do ser natural, né? Da carne do ser humano. E que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que venham a conhecer Ele sem precisar passar por uma enfermidade. Venha se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, tá bom? Beijo, fica na paz do Senhor.